Bom, agora continuando a aula 3 da parte 3, a gente vai entrar agora na simulação T2. Então vamos dar Run Section, tá? Toma cuidado para nunca clicar esse Run, porque quando a gente clicar o Run, ele vai executar todas, tá? Então possivelmente pode travar o computador. Então sempre Run Section. Bom, vamos lá. Então a gente tem agora aqui uma simulação bem simples, né? Como a outra. Que aqui a gente tem uma onda que se chama Repeating Sequence, tá? Que nada mais é do que você repetir uma sequência por tempo indeterminado, tá? Enquanto a simulação durar. No caso, a gente está fazendo uma simulação que vai durar 10 segundos. Então, no tempo igual a zero, ela vai ter o valor menos 10. E no tempo igual a 10, ele vai ter o valor 10. E isso ele vai continuar indefinidamente. Por exemplo, se a simulação durar 30 segundos, ele vai executar essa sequência aqui durante 30 segundos, tá? Então, basicamente, a fórmula dele é como se fosse esse dente de serra aqui, tá? Essa função aqui ela vai entrar num bloco que se chama function, tá? Que nada mais é do que todo o valor dessa função vai substituir nesse u1 e vai gerar uma função que a gente pode ver por esse f de x. Tá? E aí aqui a gente tem a integral dessa função, que nada mais é do que você somar ela no tempo. E você tem o cálculo da derivada dessa função no tempo. Então quando a gente dá aqui o play, tá? Então aqui a gente vê qual é o formato dessa dente de serra no tempo. Então no tempo igual a zero, ela está em valor menos 10. E no tempo 10, ela está com valor 10. Tá? Então basicamente esse é o valor da função. E vamos ver agora qual é o resultado da função no escopo. Então a gente tem aqui com o amarelo a função f de x, tá? Daquela função 5u1 ao quadrado mais 5u1 mais 3, tá? Então aqui a gente tem a função f de x, aqui a gente tem a integral da função f de x, e aqui a gente tem a derivada da função f de x, tá? Então basicamente é isso, tá? Esse é um exemplo. Então a gente passou bem rapidamente por ele, tá? Não vou dar mais detalhes, se quiser explorar mais detalhes, modifica a função, troca alguns números, e o importante é realmente você ir testando e ir praticando, que a prática no MATLAB é que leva realmente a você ter maiores conhecimentos na ferramenta. Então vamos agora para o T3 da Run Section. Então aqui é um bloco, tá, para simular sistemas digitais. Então a gente tem aqui o que a gente chama de um switch, que você pode ficar trocando de posição. Então ele pode mandar o sinal true, que é verdadeiro, ou o sinal false, quando estiver aqui para baixo, tá? Então aqui simboliza como se fosse uma lógica A, e aqui a lógica B, que eu posso ficar trocando entre true e false, tá? E aqui eu tenho um bloco lógico, que faz a operação OR entre dois blocos, né? Entre duas lógicas, por exemplo, aqui ele faz a lógica entre o OR entre A e B. E aqui eu faço o AND de A e B, tá? Aqui eu tenho uma tabela da verdade, se você clicar nesse bloco, tá? Ele basicamente ele só mostra a saída e ele é relativo à quantidade de entradas, tá? Como aqui eu tenho duas entradas, então eu tenho 4 saídas, se você analisar uma tabela da verdade, tá? Então aqui é a resposta para a primeira entrada, segunda, terceira e quarta, tá? Então é como está aqui, ó. Se for 0, 0, o resultado é 0. Se for 0, 1, o resultado é 0. Se for 1, 0, o resultado é 0. E se for 1, 1, o resultado é 1, tá? Então esse aqui significa a lógica AND, tá? E aqui a gente tem um bloquinho que se chama bloco de function, que você pode escrever o código que você quiser. Nesse caso, o que ele está fazendo? Se a entrada 1 for verdadeira e a entrada 2 for verdadeira, ele retorna 1. Se não, ele retorna falso. Seria o 0. Tá? Então aqui, de novo, eu estou executando a lógica AND, só que dentro de um bloco de function. E quando eu dou play aqui na minha simulação, vamos lá. O tempo é infinito, então ele vai executar isso aqui indefinidamente. Então, falso e verdadeiro. Então, se for falso e verdadeiro, a lógica OR dá 1. A AND tem que dar 0. A única situação em que a lógica AND dá verdadeira é quando ambos estão na lógica true. True, true, verdadeiro, 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 verdadeiro. Tá? Então, bom, basicamente é isso para essa parte. Então, na próxima aula a gente vê a parte 4, que vai ser a simulação 4 e 5, e depois eu vou encerrar, tá? E as outras simulações eu espero que você simule, verifique, aprende, porque o conceito é basicamente o mesmo, tá?
É você entrar na simulação, verificar os blocos, tentar entender mais ou menos como funciona, dar um play. E qualquer dúvida vocês deixam ali no blog, que a gente vai ficar treinando sempre, tá? Esses conceitos, porque, de novo, MATLAB é prática, é abrir simulação, abrir exemplo e tentar entender cada vez mais.